Para quem já acompanha o canal, sabe que eu estou de olho em Itaúsa. E o papo hoje vai ser sobre essa grande holding que tem uma participação muito relevante no Banco Itaú. Vamos conversar também sobre o ano de 2022, os movimentos que ela fez em relação a algumas aquisições e também algumas vendas de participações importantes e que isso acaba chegando para o acionista final, que é o que a gente vai tratar aqui sempre pensando em dividendos. Só que no final eu fiz um pequeno estudo que talvez você ainda não conheça, que eu acho que é um detalhe, mas a diferença está sempre ali nos pequenos detalhes e eu acho que isso vai ser fundamental para você continuar investindo ou não nesse grande conglomerado. Vamos começar então? Então, só para a gente começar aqui, saibam que nós estamos falando sobre Itaúsa e é referente ao ano de 2022. Eu, particularmente, gosto muito da forma como eles se apresentam para o mercado, são muito transparentes, o site de RI deles é muito proativo, respondem às nossas questões, inclusive eu vou colocar aqui uma comunicação que eu fiz com eles não tem tanto tempo assim, para que a gente entenda alguns detalhes da empresa, e eu acho que essa transparência, essa comunicação ela é fundamental porque traz para a gente um pouco mais de segurança e também a gente fica com menos dúvidas em relação ao investimento que a gente está realizando. Por ser uma holding, eu gosto muito dessa abordagem inicial que eles fazem porque, já que eles atuam em vários segmentos da nossa economia, nós precisamos ter uma visão ampla do nosso país. No ano de 2023, temos uma perspectiva de crescimento do PIB bem pequena, uma permanência da Selic elevada em 12,5 aproximadamente, e a inflação vai continuar comendo solta na casa ali dos seus 6,1. E isso daí vai ter um impacto direto, a gente pode até ver em relação ao resultado financeiro de 2022 e entender também essa dinâmica é fundamental. De maneira direta, eles colocaram alguns destaques importantes. Um crescimento do lucro líquido recorrente em 14%, o patrimônio líquido cresceu 10%, o ROI atingiu uma métrica muito boa, 20% é algo que impressiona. Você não vai encontrar isso em muitas empresas no Brasil, então é um ótimo sinal. E o valor de mercado dos seus ativos praticamente ficou de lado, não tivemos grandes oscilações. E aqui já começa uma grande discussão, né? Por que que nós temos aqui uma questão de desconto de holding? Quero que você saia desse vídeo tirando todas as dúvidas em relação a esse desconto. Hoje, se a gente for pegar todos os ativos da empresa em que a Itaúsa tem participação, todas aquelas pequenas fatias de grandes negócios, incluindo aí o Banco Itaú, nós chegamos no valor de 102 bilhões de reais. Isso é muita coisa. Porém, quando você pega as ações de Itaúsa e multiplica pelo valor em que ela está tendo lá no mercado, quando você vai comprar uma ação, você acaba vendo que o valor de mercado é de 82,6 bilhões. Fazendo uma continha básica aqui, dividindo esse por esse, você vai chegar num desconto final de 19%. Então é como se eu chegasse para você e falasse assim, olha, tente montar uma carteira exatamente igual à carteira de investimentos da Itaúsa. Já vou logo te avisando porque você não vai conseguir fazer isso, dado que algumas empresas não estão listadas na bolsa. Mas vamos continuar aqui com a simulação. Você vai lá e começa a replicar, comprar todas as participações de maneira equivalente de ponto de vista de proporção. No final das contas, você teria que gastar ali, em números fáceis, R$ 102,20, tá? Guarda essa métrica. Só que se você quiser ter a mesma composição, com a mesma participação, porém comprando através da Itaúsa, você poderia gastar apenas R$ 82,60. Entendeu? É isso. É uma compra direta ou indireta de outros vários negócios. E aqui a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse desconto de holding. Percebam que ao longo dos últimos anos, aqui desde 2009 até 2021, tem um bom histórico, 23%, 16%, 21%, chegou até a 28% lá em 2016 e no ano de 2021 estava em 22%. Então, agora está na casa dos seus 19%, está praticamente em linha, nenhuma grande distorção da média histórica. E a participação de Itaúsa em relação ao Itaú é de 37,2% e eu preciso que você grave essa informação. Não esqueça desses 37%. Não considerem esse dado aqui, dado que esse gráfico, infelizmente, eles não atualizaram referente ao ano de 2022. Mas a ideia é basicamente essa. Então, para que a gente possa entender como é que chegamos aos 13,7 bilhões de reais,
a gente vai ter que falar do resultado próprio, do resultado financeiro que cresceu absurdamente, quase 3 vezes maior do que o ano de 2021. Esse é o resultado recorrente das suas empresas que já estão investidas, então está praticamente em linha, e uma pequena diferença aqui em relação a impostos. Mas vamos lá, começando pelo resultado próprio. Nesse ponto aqui, como é que uma holding ela vai conseguir gerar dinheiro? Né? Como é que ela vai fazer ter um saldo positivo? Geralmente é quando ela faz alguma venda de algum ativo que ela tinha uma participação. E nesse caso, foi a venda principalmente ali de uma outra parcela da XP. Então isso teve um incremento de 1,6 bilhão, porém com despesas administrativas, despesas tributárias e outras pequenas despesas, o resultado final de 2022 foi de 1,87 bilhão de reais. Então entendam que o resultado de uma holding, da sua atividade enquanto holding, está muito relacionado a comprar uma participação e vender essa participação depois. E isso é importante você não ter dúvida, porque o restante do resultado vem dos outros negócios que ainda estão em atividade. Agora que a gente já falou do resultado próprio, vamos falar do resultado financeiro que assustou um bocado aqui o pessoal. O que machucou nesse aspecto foi, sem dúvida nenhuma, a questão das debêntures. Em 2022, nós tivemos ali a finalização do negócio da CCR, que está relacionada à logística no nosso país, e em 2021, nós tivemos a debênture relacionada à Egeia. Então, com o finalzinho dessa negociação da CCR, a própria Itaúsa já falou, terminamos este ciclo de investimento. Então, muito provavelmente, o resultado financeiro ele vai ficar machucado por conta desse grande ciclo. Mas para os próximos anos, é claro aí que juros eles vão impactar, não tem jeito, né? O dinheiro hoje ele está mais caro, mas grandes movimentações nesse sentido a gente não vai enxergar. Agora é um momento de maturação e por isso talvez seja interessante você considerar em colocar isso na sua carteira ou não. Já que agora não vai ter tanta saída de dinheiro, agora é esperar o negócio se organizar, essas participações darem resultado e como não vai ter nenhum outro investimento, pelo menos no curto prazo, para onde é que vai esse dinheiro? Para o bolso do acionista. Então, entender isso aqui que foi bem pontual e a fase final é importante. Já falamos então desses dois aspectos, agora em relação às suas investidas, começa uma discussão um pouquinho mais interessante. Percebam o seguinte, que de 2021 para 2022 nós não tivemos grandes diferenças, foi algo em torno de 8%. E o que eu queria que você percebesse aqui? Todas as outras participações, Copa Energia, NTS, XP, AEGS, CCR, Alpargata, Dexto e outras participações, elas ficaram praticamente em linha ou tiveram pequenas oscilações. Nada muito relevante. Mas da onde que vem o dinheiro, o carro-chefe de Itaúsa? Do Banco Itaú. E esse ponto é fundamental, porque hoje, por mais que eles estejam com todo esse movimento recente, tentando diversificar, saindo do seu setor financeiro, eles fizeram grandes investimentos em setores não financeiros, eu enxergo que a preponderância do Itaú ainda é gigantesca. Ela é muito grande e eu quero discutir isso com vocês daqui para frente. Eu mandei um e-mail para eles no dia 13 de dezembro de 2022, tem pouco tempo até, e eles foram me explicar em relação aos dividendos. E qual que é a regra na Itaúsa? 100% de tudo que eles recebem do Banco Itaú vai direto para o acionista de Itaúsa. Tá, tudo bem. Então o dinheiro só passa pela Itaúsa e já chega até o acionista. Maravilha. Agora, como é que funciona essa dinâmica? Antes da gente entrar com um gráfico que eu fiz para vocês, lembrem-se, tá? O Itaú tem a sua composição acionária e 37% pertence à Itaúsa. Então, 37% de tudo que o Itaú vai ter ali de resultado tende a ser para Itaúsa. Essa é a participação dela. Se Itaú vai distribuir R$1, 37 centavos vão para Itaúsa e para o acionista de Itaúsa. De maneira gráfica, está resumindo aqui para vocês. Itaú vai distribuir R$1, então Itaúsa vai receber 37 centavos disso, dado que a participação dela é de 37% da empresa como um todo. Logo, o acionista de Itaúsa vai receber 37 centavos, já que 100% desse valor vai para a gente. E como dica final para vocês, acho que é legal você colocar ali todos os proventos vindos de Itaú, coloque para você receber lá na sua caixa de e-mail. Por quê? Você vai olhar aquele valor, vai multiplicar por 37% e você pode ter certeza que aquele dinheiro vai chegar para você eventualmente, já que você tem uma exposição indireta.
Eu poderia ficar falando aqui com vocês um pouquinho sobre cada um dos destaques dessas participações. Só que eu não vou fazer isso por um motivo matemático. E isso daqui eu acho que é importante, tá? Nesse vídeo eu não vou falar sobre cada uma delas. Toda vez que a gente vai investir, a gente tem que ter um pouquinho mais de estratégia no nosso tempo. Se você gastar muito assunto com algo que talvez não seja tão relevante, você vai acabar se perdendo e vai ter aquela sensação de que você está parado. Então vamos para outro aspecto mais relevante e fica tranquilo que eu vou explicar matematicamente porque hoje, no contexto de hoje, a gente não precisa gastar tanto tempo com essas outras investidas. A não ser, é claro, o Itaú. Para quem chegue até o ponto final desse vídeo, vamos falar sobre a questão da eficiência de capital, como é que eles alocam esse dinheiro. Estavam fazendo grandes movimentos. Em janeiro de 22 tivemos aí a distribuição de 1 bilhão de dividendos. Em fevereiro de 2022 houve um follow-on ali envolvendo a Alpargatas, até porque ela adquiriu uma outra marca, né, Rothy's, que é uma outra exposição que eles vão tentar se manter cada vez mais presentes na questão de vestuário. Já em setembro de 2022, a participação da CCR foi concluída, 10,3%, e esperamos que isso traga bons resultados. E também no finalzinho do ano, tivemos ali uma amortização de debêntures na casa de quase 2 bilhões de reais. Então perceba que ela está se movimentando, ela está se ajeitando, e agora chegou aquela fase e que o Warren Buffett fala muito, e eu gosto disso. Quando você vai investir, é algo equiparado a você plantar uma grama no seu jardim. Não adianta você fazer todo aquele movimento de arar a terra, plantar a semente e, obviamente, irrigar aquela região e depois ficar olhando ali pela janela esperando que a grama cresça. Não é assim que funciona. Você faz todo aquele movimento inicial, que seria essa alocação de capital, e agora você deixa o tempo ser responsável pelos resultados. Vamos sempre monitorar o que está acontecendo, mas agora tem que aguardar. Não tem jeito. Na questão de endividamento, eles trazem uma representação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas não tem problema nenhum, a gente consegue ler isso aqui para vocês. O custo deles está bem baixo, é o CDI mais 1,6 ao ano. Então, dado que o nosso país está numa situação complicada, esse custo médio aqui está bem interessante. Eles são muito eficientes nessa questão de negociação. O prazo médio da dívida está em 4,6 anos. E aqui fica um ponto bem legal, que é o seguinte, é a cobertura de juros. Olha só que bacana. Proventos divididos pelas despesas de juros. O que eles recebem de proventos é 3,4 vezes superior o que eles gastam com juros. Qual que é a interpretação que a gente faz disso? Por mais que nós tenhamos o endividamento, esse custo ele é muito bem administrado porque o que eles recebem, o que eles têm de receita, de todos os negócios que eles participam, daria para pagar 3,4 vezes tudo aquilo que eles têm de custo com juros. Então, isso aqui mostra uma inteligência e uma boa gestão muito bacana. Fora que a questão do endividamento e da alavancagem também estão em níveis muito saudáveis, tá? Então, basicamente é isso. É uma empresa que lida com gestão de negócios, não esperava nada diferente disso aqui. E antes da reta final desse vídeo, vamos só falar sobre a perspectiva de Itaú para os próximos anos. Quem está querendo investir em Itaúsa, pensando nesse tipo de comportamento aqui, com um payout muito alto e tudo mais, esquece. Eles mesmos já estão falando que eles querem retornar ali para casa dos seus 40% aproximadamente. Perceba o que está acontecendo, né? 2020, 25%, 25%, 30%. Esse é o payout do Itaú, que é muito relevante no resultado final. Agora, olha como está o resultado da Itaúsa. 26%, 31% e agora deu uma leve estagnada. Está crescente, mas bem devagar. E o objetivo deles é ficar ali muito próximo de 40%, que é a média histórica antes de 2016. Dado esse recado, para que você não caia naquele conto de eu não sabia, eu não entendi o que estava acontecendo, vamos para os finalmente desse vídeo. Aqui tem a curva em que a gente percebe o que eles recebem de proventos e o que eles pagam de proventos. Tudo bem? Em linhas gerais, a linha branca vai mostrar o quanto que o acionista ele recebeu. Foi um total de 8,4 bilhões lá em 2018, sendo que o Itaú pagou para Itaúsa, percebam, entra um monte de provento, a Itaúsa gerencia isso e repassa um pouco para o seu acionista. Nesse ano de 2018, nós tivemos 8,4 bilhões de reais vindos só de Itaú.
De outros negócios que não são do setor financeiro, 0,4. E as próprias operações da Itaúsa naquele ano, se elas fossem concretizadas, elas iriam incrementar esse resultado. No final das contas, eles tiveram um resultado de recebimentos de proventos de 8,8. Porém, olha a sacada, eles não distribuíram tudo que eles receberam. Eles ficaram ali aproximadamente 400 milhões de reais. Nem tudo que a Itaúsa recebe das suas participações, ela repassa para os seus acionistas. Agora, olha como teve uma situação diferente. Em 2022, o Itaú pagou para a Itaúsa 3,1. Os negócios não financeiros, eles totalizaram 500 milhões, 0,5. Dando um total de recebimento para a Itaúsa de 3,6. Maravilha. Porém, eles distribuíram 4 bilhões. Como assim? As operações que a própria holding faz. Nesse ano de 2022, nós tivemos a venda de uma participação da XP, não foi? Então, eles complementaram com 400 milhões, chegando no resultado final de 4 bi. Mas ainda tem mais informação. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e também comenta, por favor, se você está gostando desse tipo de conteúdo. Se você percebe algum sentido, a gente continua produzindo. Se não, a gente procura trazer outras informações. Mas olha só essa sacada final em relação a Itaú e Itaúsa. Quando a gente pega o ano de 2022 que a gente acabou de destrinchar, qual que será o peso do resultado dos recebidos de Itaú e qual que vai ser o que a Itaúsa distribuiu para o seu acionista? Bom, pega ali os 3,1 bilhões vindos de Itaú e divide pelo total distribuídos pela Itaúsa. Você chega aqui 77,5% do resultado distribuído de Itaúsa no ano de 2022 veio do Banco Itaú. Então, todas aquelas movimentações, tudo aquilo que a gente conversou até agora, etc, etc e tal, 77,5% vem do Itaú. É por isso que a gente não ficou tratando tanto das suas outras participações em outros negócios, porque eles ainda não refletem uma equivalência, uma participação muito grande no resultado final para o acionista, que é o provento, que é o que vai chegar na nossa conta. Então entendam, vocês precisam entender, se você gosta da Itaúsa, você precisa entender o Banco Itaú, ok? Então, fica esse recado, essa advertência para você, investidor de Itaúsa. Até porque, se você não entender sobre Itaú, com certeza você não está entendendo sobre Itaúsa. Mas tem mais ainda. O que eu fiz? Eu peguei todo aquele gráfico, transformei numa tabela e peguei desde 2009 até 2022 o quanto Itaúsa distribuiu para os seus acionistas, o quanto que ela recebeu de negócios não financeiros, o quanto ela recebeu só do próprio Itaú e qual que foi a responsabilidade do Banco Itaú em relação àquele resultado final de Itaúsa. Olha só que absurdo. Esse tipo de informação eu não tinha visto até fazer esse estudo. De 2009 até 2020, 100% do que os acionistas recebiam vinha de Itaú. Em 2021 isso mudou, caiu bastante. 2022 deu uma leve crescida para 77,5%, como a gente já conversou, e nós esperamos que isso encontre um ponto de equilíbrio. Até porque acreditamos no Itaú, porque fazer uma pequena leitura sobre ele, é um excelente banco, tá? Tem excelentes métricas e tudo mais, só que infelizmente é caro. Então, por conta disso, a gente não acaba abordando tanto aqui no canal. Mas se você quiser uma análise mais detalhada sobre o Itaú especificamente, não somente o seu resultado trimestral, etc., deixa aqui que a gente pode conversar um pouquinho sobre a história, sobre as suas peculiaridades e etc. Tá bom? Então a gente precisa entender para o próximo futuro aqui que está se desenhando para a gente, qual que vai ser a relevância desses negócios não financeiros e qual que vai ser a relevância do Itaú para o resultado global de Itaúsa. Fica aí um pequeno alerta para você entender, dado que holdings realmente exigem muito mais do seu investidor. E vamos falar agora de dividendos, né? Nós tivemos aí no dia 20 de março um anúncio de dividendos de 6 centavos por ação, com pagamento até o dia 31/8 e com a Datacom até o dia 23/3. Então, se você quiser ter direito a receber esse dividendo, por favor, né, tenha essas ações na sua carteira até o dia 23/3. Combinado? E falando um pouquinho aqui da plataforma da AGF, inclusive eu até esqueci aqui de colocar a AGF+.
Eu vou deixar o link para vocês experimentarem essa plataforma. Eu gosto muito, são poucas ferramentas que eu uso no meu dia a dia e essa, sem dúvida, é a melhor disparada. Pensando em projeções para esse ano de 2023, nós temos 55 centavos no total a serem distribuídos para os seus acionistas. Lembrando, é uma projeção, pode não acontecer. Pegando o preço final de R$ 8,00, nós temos ali um yield de 6,87. Pensando do ponto de vista projetivo e também médio, hoje essa cotação de R$ 8,00 está excelente. Tá? É um bom valor aí para você considerar. É claro que você não vai fazer um investimento considerando apenas os números. Você vai querer entender do negócio, porque senão fica aí uma grande irresponsabilidade com o seu próprio dinheiro. Distribuem aí os seus dividendos 4 vezes ao ano, ou melhor dizendo, o MDI ele trata sobre o anúncio dos dividendos 4 vezes. A gente gosta dessa frequência, acho que é bem interessante. Se você quiser entender um pouquinho do porquê que eu voltei a colocar a Itaúsa no meu radar, eu fiz um vídeo há alguns bons meses, já mostrando que ela estava ali ensaiando uma melhora dos seus resultados, e eu vou deixar aqui no link aqui em cima para vocês poderem assistir com calma. Tá bom? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Atualmente não está na minha carteira. Conhecemos grandes pessoas que investem aí, que ficaram de olho abaixo dos seus R$ 8,00, mas não vá pelo que os outros fazem. Pensa, reflita, entenda aquilo que você está investindo. Existem alguns pontos pró, outros contra. Chegue no finalzinho ali e fala assim, acho que vale a pena. E siga o seu plano até o final. Um ponto que vocês têm que lembrar, que eu não coloquei lá no início, é o seguinte: o mundo está em recessão. O Brasil está passando por uma séria dificuldade em relação a todo o nosso mercado financeiro e também economia, social e outros aspectos básicos de vida. Saibam, quando você tem um resultado morno, como foi de Itaúsa, não significa necessariamente que foi ruim. Muitas empresas estão apanhando, tendo quedas expressivas dos seus resultados. E Itaúsa está num momento muito inteligente, desalavancando a empresa, terminou o seu ciclo de investimentos e agora é questão de calmaria. É questão de um momento sem muitos sustos para esperar a colheita de grandes frutos daqui para frente. Então, pensem nisso. Você não investe só pensando no hoje. Você investe também pensando no seu futuro. Por hoje é só e até o próximo vídeo.